muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Sempre trazendo aqui no canal temas à luz da Sagrada Escritura. Nós temos por lema no canal: pensai nas coisas do alto. E hoje nós estamos encerrando uma sequência de estudos de 3 vídeos sobre angelologia, a origem dos anjos. No primeiro vídeo, nós falamos sobre a origem dos anjos, falamos sobre a existência deles no céu e na terra como mensageiros de Deus. Nós falamos do lugar onde eles moram, né? Muita coisa interessante discutimos no primeiro vídeo. No segundo vídeo, nós falamos das classes, né, dos anjos, né, sobre os querubins, os serafins, os seres viventes. Nós mostramos ali vídeos e fotos ilustrativas de como seriam os seres viventes. Muito bom o segundo vídeo. Nesse terceiro vídeo, nós vamos responder algumas questões que costumeiramente têm surgido no meio do povo de Deus. Existe ou não anjo da guarda? O que a Bíblia fala a respeito? Um outro questionamento que iremos discutir aqui também é na questão se os anjos almejaram ou não pregar o evangelho. De fato, alguns pregadores defendem essa questão, que os anjos, né, almejavam pregar o evangelho de Cristo como nós fazemos. Será isso verdade? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Bem, nós vamos fechar esse estudo agora nesse vídeo que estamos lançando para você. Angelologia, a origem dos anjos. Continue ligado, pois esse é o nosso assunto de agora. Deixe lá o seu joinha, acione o sininho para receber novidades do canal e eu te peço encarecidamente que você compartilhe não só esse vídeo, mas tantos outros títulos tão importantes quanto este que tem em nosso canal. Dê uma passeada lá que com certeza você vai achar um tema que chame a sua atenção, ok? Então se inscreva e nos acompanhe nesses estudos bíblicos. Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, queridos, sobre o tema que iremos discutir agora, alguns requisitos de dúvida de questões bíblicas sobre algumas perguntas ou algo que você já defendia há muito tempo, mas não sabe o parecer da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre determinado assunto. E o primeiro ponto de interrogação que vamos trabalhar agora é: existe ou não anjo da guarda? Os anjos, nós nos 2 últimos vídeos que discorremos, sabemos que eles existem, é criação de Deus, vimos as classes hierárquicas de todos eles, vimos algumas fotos de como eles seriam, mas essa é uma pergunta que muitos nem sequer conhecem a resposta. Existe ou não o anjo da guarda? Mesmo para os cristãos mais fervorosos, engajados na fé, isso ainda é um tabu. A palavra de Deus é coisa para ser perscrutada, estudada, pesquisada, sempre lidar com o mais importante, entendendo o que a Bíblia diz e viver e aceitar e crer no que a Bíblia diz. E de nada adianta se você, de um modo geral, ouve e não cumpre o que a Bíblia diz. Mas tudo bem, isso é uma outra questão. Eu só quero dizer nesse pequeno vídeo que eu não estou aqui discutindo religião, até porque nós estamos em um país laico, mas meu intuito é que você conheça a Bíblia Sagrada, que você estude, pesquise. Eu sei que eu não vou tirar todas as suas dúvidas em determinado assunto e creio que vou poder gerar mais umas outras dúvidas e de certa forma isso não é ruim, porque vai lhe incentivar a buscar, a pesquisar, a conhecer melhor determinado assunto. Então, sendo assim, vamos ao que interessa. Muitos não sabem e nem acreditam que existem anjos, quanto mais um anjo da guarda.
muitos acreditam até por demais em anjos e até criam alguns, para determinados prazeres na sua vida. Então, para os ceticistas, aquelas pessoas que duvidam de tudo ou tendem a não acreditar em nada, isso não importa muito se existe, se não existe anjo, crer em Deus, se crê ou não em Deus, eles não acreditam muito como qualquer outro assunto da Bíblia. Do outro lado, diariamente nos deparamos com conversão de pessoas que esboçam um sentimento de fé fervorosa, uma vida prática em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E são estas pessoas que aguçam o desejo em si de estudar, de pesquisar mais da Bíblia Sagrada, de conhecer um pouco mais do favor de Deus para si. Mas então, volta e meia, surgem interrogações, com determinados assuntos, textos, histórias da Bíblia. E aí que surge, por exemplo, essa pergunta: anjo da guarda existe? Se existe ou não, o que a Bíblia diz a respeito? Queridos, a Bíblia não diz que existe um anjo da guarda individual para cada cristão. O que a Bíblia diz é que os anjos de Deus guardam os cristãos de forma geral. A ideia de designação de anjos da guarda individuais simplesmente vai além do que a Bíblia realmente diz sobre a doutrina dos anjos, sobre a angelologia. Essa ideia do suposto anjo da guarda sempre foi muito popular entre os cristãos. Desde os primeiros séculos já existia isso. Há indícios de ensinamento sobre isso nesse sentido nos primeiros séculos. Inclusive, até orações foram criadas para serem direcionadas a estes supostos anjos da guarda. Mas vamos buscar entender melhor o que a Bíblia de fato diz sobre esse assunto. Sem dúvida, meus queridos, a palavra de Deus mostra os anjos do Senhor servindo e protegendo os escolhidos de Deus em toda a história. Os mensageiros de Deus estiveram presentes em toda a história, do povo de Deus, a favor de Deus. Como, por exemplo, podemos citar o que Davi significativamente escreveu no Salmos 34, versículo 7. Olha o que Davi escreveu: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aí, se formos também ler, o Salmo 91, versículos 11 e 12, diz assim: porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Por sua vez, o servo do profeta Eliseu, ele entendeu na prática a realidade dessa proteção divina através dos anjos de Deus, que o fato esse está registrado em 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 23. E se você quer saber mais detalhes sobre esse fato aí, nós falamos um pouco no segundo vídeo. Então, lá um outro exemplo, no conhecido episódio lá do profeta Daniel na cova dos leões, no capítulo 6 do seu livro, versículo 22, o próprio profeta Daniel assegurou que Deus enviou um anjo ao seu socorro e o livrou durante o tempo em que ele esteve ali com as feras, naquele buraco, naquela cova, junto com os leões. O escritor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, também diz que os anjos são seres ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna, a salvação. Porém, amados, nenhuma dessas passagens indica que exista um anjo da guarda em particular designado para proteger uma pessoa fiel. Esses textos que nós lemos, desses personagens bíblicos,
A Bíblia não está defendendo que tem um anjo individual para cada pessoa, mas ainda assim, muita gente tenta ajustar esses textos à ideia da existência de anjos da guarda e pegam esses textos aí e defendem a sua tese. Sendo assim, na ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra. Então vamos especular mais então essa questão de anjo da guarda. Lá em Gênesis capítulo 19, a Bíblia diz que só foram 2 anjos para salvar uma família de 4 pessoas. Quais anjos da guarda faltaram ali então para os outros 2? Se é que existe um anjo da guarda individual para cada pessoa. Compreende, queridos, a situação da ideia do anjo individual na proteção do ser humano fica um pouco que sem ajuste aí na palavra de Deus. Inclusive, o conceito de que há um anjo da guarda individual para cada pessoa é baseado especialmente numa interpretação superficial de um ensino do Senhor Jesus. Por incrível que pareça, em Mateus, no capítulo 18, versículos de 1 a 10, a Bíblia registra que certa vez durante seu ministério terreno, Jesus colocou uma criança diante dos seus discípulos. Seu objetivo nesse texto era ensinar-lhes que uma importante lição sobre a humildade merecia ser colocada ali. E essa humildade necessária do reino de Deus se diz respeito ao cuidado que Deus dispensa através dos seus anjos aos pequenos. Né? Então, nesse contexto, Jesus pronunciou uma frase muito utilizada por aqueles que defendem a existência de anjos da guarda. Aí Jesus diz ali em Mateus 18: cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles no céu sempre veem a face do meu Pai Celeste. Então observe, com base nesse texto, antigas tradições cristãs começaram a propagar a ideia de que cada pessoa, ou seja, cada ser individualmente teria um anjo que o protege e que o assiste diante de Deus. Também eles dizem que esses anjos intercedem a Deus em favor dessas pessoas. Aí daí surgiu as famosas orações de devotos feitas direcionadas a anjos da guarda, né? Mas, queridos, aqui nós entramos em uma questão um tanto que perigosa, porque se você lembra do que você assistiu no segundo vídeo, nós vimos ali que desde a antiguidade colocavam cultos de adoração a anjos, né? O gnosticismo fomentou isso e de século adentro isso entrou em toda a extensão da história ali. Então, isso gera um risco muito grave, né, de estarmos aí colocando em parâmetros não bíblicos essa questão do anjo da guarda. Mas, queridos, o fato é que esse texto precisa ser forçado além da conta para se encaixar na ideia de que haja um anjo individual para cada pessoa. O contexto desse ensino claramente indica que Jesus usou aquela criança de forma figurada para ensinar uma lição geral aos discípulos, né? Então, dentro do que Jesus colocou no sentido figurado, parece que o melhor significado para a palavra pequenino é entender como um termo figurado que indica o povo de Deus em um todo. Porque se a gente pegar o contexto daquilo que Jesus falou e aplicar em outras questões que envolvem essa palavra, o significado é o mesmo, né? É um sentido figurado que denota um servo, de Deus, um cristão. Na verdade, essa não é a única vez que a palavra pequeninos refere-se a seguidor de Jesus.
O próprio Jesus utilizou essa palavra assim em outras ocasiões. É só a gente ler, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 42. Também ele usou essa palavra em Marcos, capítulo 9, versículo 42. E também está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 2. E vamos encontrar também essa palavra no mesmo sentido de todas, pequeninos como servos de Deus. Aí, queridos, a crença popular na existência de anjos da guarda para cada cristão, aí se tornou antiga e entrou no cristianismo dessa forma. Alguns eruditos indicam que essa crença teve suas raízes nas antigas tradições que circulavam entre judeus na época da igreja primitiva, e isso adentrou o cristianismo. Inclusive, estudiosos dizem que parece que algumas pessoas acreditavam que o anjo da guarda, né, de alguém poderia se manifestar assumindo a aparência dessa pessoa protegida. Aí é onde a coisa entrava em maior perigo de definição. Alguns intérpretes usam exatamente esse contexto para explicar um episódio envolvendo o apóstolo Pedro, que foi registrado em Atos capítulo 12, versículos de 1 a 15, né? Onde eles defendem essa tese que algumas vezes os anjos da guarda aparecem parecido com aqueles que eles o protegem. Então, queridos, a base que eles têm disso é nesse texto de Atos 12, 1. Pedro havia sido preso, mas Deus enviou um anjo para libertá-lo milagrosamente. Após ter sido libertado da prisão, o apóstolo foi rapidamente à casa de Maria, no caso a mãe de João, e a casa de Maria servia de ponto de encontro para os cristãos de Jerusalém. Aí quando Pedro bateu na porta, a criada da casa ficou muito feliz. Ela foi correndo anunciar aos demais crentes que Pedro havia chegado, estava à porta da casa. Eles não acreditaram nela, pois até onde eles sabiam naquele momento, Pedro estava preso. E quando um cidadão é preso naquela circunstância e naquelas prisões, era muito difícil ele ser libertado. Eles não acreditaram nela de forma alguma, mas como ela insistiu, os crentes disseram que poderia então ser o anjo, né, de Pedro. E isso eles falaram no versículo 15, né, de Atos 12. Com base nesse texto, muitos comentaristas sugerem que realmente alguns cristãos primitivos acreditavam em anjo da guarda. Mas outros estudiosos dizem que esse episódio não significa necessariamente que eles acreditavam em um anjo da guarda pessoal. Não posso pegar esse texto, forçá-lo e defender que de fato existe um anjo da guarda e que se pareça comigo. Mas, queridos, naquele momento Pedro estava sendo cuidado por um anjo enviado de Deus. A Bíblia não fala sobre o termo anjo da guarda, mas afirma que Deus mesmo dá ordem aos seus anjos para nos protegerem de todo o mal. Então, não há referência bíblica que diz a respeito de que cada cristão tem um anjo, cada pessoa tem um anjo que o protege individualmente. Mas, queridos, podemos fechar aqui com o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 2, que diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Anjos, né? Que estão a serviço de Deus a nos proteger. Mas a Bíblia não nos traz a questão de que há um anjo da guarda individual para cada pessoa. Ok? Então a gente fecha aqui essa questão sobre anjo da guarda. Alguma outra interrogação, alguma outra dúvida? Então pesquise, entre na Escritura Sagrada e busque, né, mais requisitos aí sobre essa questão.
ok? Ou então deixe seu comentário aí no pezinho do vídeo. Mas anjos de Deus, né? Os anjos feitura de Deus, o que nós comentamos no primeiro, no segundo vídeo, por que eles foram criados, né? Há 3 objetivos: adorar, louvar a Deus, adorar o Senhor Jesus e servirem como mensageiros de Deus. Porém, uma parte desses anjos se rebelaram, né? E seguiram a Lúcifer na rebelião no céu contra Deus. Aí eles se tornaram anjos caídos, que muita gente acha que o anjo caiu lá do céu, se despencou, caiu na terra. Quando a Bíblia muitas vezes fala da queda, né, de Lúcifer, é a queda de posição. Um querubim ungido lá no céu, na guarda de Deus, ele perde a sua posição, ele cai de posição, ele não tem mais autoridade. Agora ele é um anjo sem luz, ele é um demônio. E sobre esses demônios, que a Bíblia chama de os anjos caídos, notamos que eles não se materializam. Porém, os anjos divinos, sim. Um anjo divino que toma a forma de homem, angelofania. Um exemplo: almoçou um anjo desse com Abraão, né? Outro pousou na casa de Ló, né? Quando foi salvar Ló de Sodoma e Gomorra. Outros foram vistos no túmulo vazio lá de Jesus. Sabemos que anjos divinos possuem esse livre-arbítrio, né, de escolher entre o bem e o mal. E Lúcifer escolheu o mal. Lúcifer, essa palavra significa anjo de luz ou estrela da manhã, conforme temos registro lá em Isaías, no capítulo 14, versículo 12. Em hebraico, o nome Lúcifer é traduzido para Helel, que quer dizer infernal. Há um entendimento, amados, um entendimento teológico de que o termo Lúcifer, enquanto nome próprio, é um equívoco de uma das traduções da Bíblia ao longo dos milênios. A frase cristã que conhecemos é essa: Lúcifer como um anjo caído, que também é conhecido como Satanás. Esta concepção, ela foi criada pelo sacerdote Jerônimo ao traduzir a Vulgata, né? Lúcifer, anjo caído ou Satanás. Agora, caso a Vulgata, por exemplo, é a tradução da Bíblia original para o latim, né, que aconteceu no século IV depois de Cristo. Mas caso você se interesse em saber mais da história da Bíblia, o que é de fato essa Vulgata, como ela surgiu, então eu te aconselho a buscar aqui no canal um vídeo intitulado A História da Bíblia Sagrada. Vale a pena você conferir esse estudo. Aí você vai saber toda a origem da Bíblia, as traduções, inclusive essa tradução, né, para o latim, que é chamada de Vulgata. É um estudo muito interessante em 2 vídeos. Consulte aqui no canal A História da Bíblia Sagrada. Ok? Pois bem, a palavra do grego Satanás, por sua vez, é uma helenização do hebraico Shatan, que significa inimigo, né? Dessa forma hebraica também se formou o grego Satã, né, que se entende por adversário, é o inimigo por excelência, né? A palavra Lúcifer, do latim lux, que significa luz, né, e ferre, né, que é ferre, levar, né, portar, né, o portador da luz. Para o nosso português é assim: Lúcifer, o portador da luz, ou estrela da manhã, ou filho da alva, como se encontra em alguns outros registros. Ele era anjo arcanjo, né, que significa um anjo chefe. Ele era da ordem dos querubins, né?
Se você quer saber mais sobre os querubins, nós falamos no segundo vídeo sobre essa classe, né? Ele era da guarda, ele era ungido, ele tinha um acesso à presença de Deus. É o que registra o livro do profeta Ezequiel no capítulo 28. Ele era ministro de louvor no céu. O livro de Jó fala sobre isso no capítulo 38 e Isaías capítulo 14 também fala sobre isso. Agora, devido à soberba de querer saber mais ou ser maior que Deus, ele caiu do seu posto. Aí é onde a gente chama a queda de Lúcifer, né? Que está registrado em Isaías 14. Então, quando a Bíblia fala em queda, quer dizer uma queda espiritual, uma queda moral, porque ele não é objeto, é um espírito. Ele é um promotor. Na terra ele engana, no céu ele acusa. Ele usa os pontos fracos do homem, que é o primeiro, o pecado. Pecado foi no céu a soberba, causada por ele mesmo, que gerou a queda dele, tanto moral quanto espiritual, né? Ele perdeu a presença de Deus. Então, ele usa os pontos fracos da humanidade, que é o pecado. O segundo pecado foi na terra, a desobediência lá no Éden, né, por Eva. Então, o primeiro pecado foi no céu, que foi a soberba de Lúcifer. O segundo pecado na terra, a desobediência de Adão e Eva. E ele envolvido nessas questões. Ele sempre quis ser melhor do que Deus. E agora ele quer deturpar a feitura da criação. Ele é um anjo caído por desobediência, como diz Isaías 14. Anjo caído por desobediência, por rebelião. Essa palavra rebelar-se, né, é pesada na Bíblia. E 1 Pedro capítulo 3, versículo 19 e 2 Pedro 2 fala dessa palavra, quanto que ela é forte, né, aplicada a Lúcifer. Agora, no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 13, está escrito: tu dizias em teu coração. A Bíblia fala sobre isso. A palavra coração aqui tem dois significados. Por que a gente está colocando isso em menores, em pormenores? Porque Lúcifer é um anjo é espírito, né? E a Bíblia fala aqui de coração. Mas há dois tipos de coração. O primeiro é o fisiológico, fonte da vida física, a massa de músculo que bate dentro de nós, o fôlego da vida. Como, por exemplo, a Bíblia fala em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 14, descrevendo a morte de Absalão, que as galhas da árvore traspassaram o seu coração. O que está falando ali é o coração físico. Mas a Bíblia também trata de um coração psicológico, que é o coração de sentimento, que pensa, que sente, que deseja. É o que Paulo descreve em Romanos, no capítulo 5, versículo 5. Anjos caídos são como tipos de pessoas, por isso que costumeiramente tomam formas parecidas com humanas. Aí há da gente entender esses tipos de coração que se aplicam, né? Formas humanas que esses espíritos tentam parecer. Há três tipos de formas humanas. A humana propriamente dita, a angélica e a divina. Essas três possuem personalidade. As três também possuem aspecto emocional, né? Sente, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 2 descreve, que eles sentem alegria e sentem a raiva. O aspecto sentimental, eles pensam. E o terceiro aspecto é o aspecto de desejo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 fala de ardis. Ardiz significa astúcia, artimanha, artifício, estratagema, ardileza, né? É dentro da
personalidade dos anjos. E eles também discernem entre o bem e o mal, conforme 1 Samuel 14. Eles possuem sentimento, é o que diz Lucas 15. Eles possuem desejo, está lá registrado em 1 Pedro 1. Eles não morrem, conforme registra o Evangelho de Lucas no capítulo 20, e que nós falamos detalhes no primeiro e no segundo vídeo dessa série, né? Então, veja, sobre a morte, né? Só uma notinha de rodapé aqui para o nosso entendimento. Anjo é espírito e eles não morrem. Eles têm uma vida longa, né? E não morrem. Você sabia, queridos, que a morte não tem personalidade? Por quê? Porque ela não é uma pessoa. A morte é uma força maligna. Nós é que fazemos com ela uma personificação. O que é personificação? É atribuir a objetos e coisas características de uma pessoa. A mídia, né? A literatura, o cinema coloca a morte como um homem de capuz preto e uma foice na mão. A gente personifica a morte, mas a morte não é uma pessoa. Ela é uma força maligna que será destruída quando Jesus voltar. Porém, o poder que derrota a morte se chama ressurreição. Apocalipse capítulo 6, versículo 8, simbolicamente, a morte é descrita como um cavaleiro num cavalo amarelo. Então, só para a gente entender sobre essa questão da morte, é uma força maligna, mas nós damos forma para ela. E é um inimigo que vai ser destruído com a vinda do Senhor através da ressurreição, ok? Só para entendimento. Agora, queridos, partindo ainda sobre a questão dos anjos quanto ao movimento, a movimentação, a articulação deles, como eles agem. A Bíblia diz em Gênesis 19 que eles falam, eles conversaram com tantos personagens da Bíblia. Eles cultuam, Hebreus capítulo 1, versículo 6. Eles discernem moralmente, está na epístola de Judas, né, no versículo 6. Ainda no versículo 9, a Bíblia diz que eles também contendem, né? Apocalipse 12 e Judas 9, esses dois textos referem-se à batalha que o arcanjo Miguel travou com o diabo. Eles contenderam, eles lutaram ali. Daí a gente tem alguns esclarecimentos, certo? A igreja, ela não foi instituída para amarrar o diabo, como a gente vê tantos pregoeiros por aí, né? Tá amarrando o diabo. Paulo, em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, ele disse que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que Jesus já amarrou o diabo e que nós somos enviados para saquear a casa desse inimigo, conforme podemos ler em Marcos, no capítulo 3, versículo 27. A Bíblia diz ali em Marcos 3, 27, ninguém pode saquear os bens do valente entrando-lhe em sua casa sem primeiro não amarrar o valente e então poder saquear a casa dele. Amarrar aqui nesse texto, né? Aqui significa reduzir o poder do inimigo. Certo? Amarrou o inimigo na questão de imobilizar seu movimento, tirar a força dele, né? Está amarrado, mas ainda é perigoso, mas ele perdeu a sua ação, né, de agressão, porque ele está amarrado. Mas não é nesse sentido, né, que colocamos aqui que o diabo está acorrentado, amarrado. Pois bem, podemos falar isso dessa forma. O poder dele foi diminuído, né? O poder dele foi parado ali, amarrado, né? Vencido pela força de Deus, ok? Então, essa questão de estar usando jargão, está amarrado, ele já está por Jesus, né? Jesus quem fez isso por nós. Agora, o que é que Deus deu às suas criaturas que ele não tem?
Aí nós podemos dizer o livre desejo, o livre-arbítrio, que é a capacidade de agir de uma forma contrária à sua natureza, né? É poder pecar ou não pecar. O livre-arbítrio, Deus está criando a possibilidade do mal. Mas entenda isso, queridos. A possibilidade do mal. Trevas é a ausência da luz, bem assim como o frio é a ausência do calor. Por isso que a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas do que a luz, porque o pecado apagou a luz divina no coração do ser humano. Agora, olha o que o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 19 e 20, ele diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Quanto a Deus, é impossível Deus pecar, mesmo que Ele queira, porque Ele é bom por essência. A sua natureza é benigna. Mesmo que Deus queira, Ele não pode pecar, porque a sua essência é benigna, é santa. Agora, quanto a Satanás, é impossível ele fazer o bem, porque a sua essência é maligna. Mesmo que ele queira fazer o bem, não existe isso para Satanás. Depois da queda, os anjos perderam, junto com a gente, a questão do livre-arbítrio. Agora possuímos uma outra coisa chamada livre agência. E essa livre agência já não vem mais da minha determinação. Isso vem diretamente de Deus. Livre agência, que quer dizer que nós não podemos mais agir contrária à nossa natureza. Isso é no mesmo sentido que Deus tem. Dá para entender? Para você compreender melhor, alguns exemplos. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Assim como Deus não mente, nunca mentirá. Ele não consegue mentir porque sua essência é pura. Quanto a Jesus, ele não podia pecar e ele nunca pecou. Jesus foi tentado, mas não podia pecar, pois como homem ele podia ser tentado, mas como Deus ele não podia pecar. Como 100% homem na terra, ele possuía livre agência. Como 100% Deus na terra, ele possuía livre agência. E o Espírito Santo, ele preservava essa natureza de Jesus, do pecado, e também os filhos da luz, ele os protegia. Dá para compreender, queridos, essa questão? Pessoas que acham que o inimigo ele tem um pouquinho de bondade. Não existe nada que preste no inimigo das nossas almas. Algumas representações dele na Bíblia Sagrada, alguns nomes dele. A Bíblia em Apocalipse 9:11 chama de Abaddon ou Abaddon ou Apolion. O significado desses nomes aí, desses títulos que é dado para ele, você quer saber detalhes como que vieram e o que significa, tá no segundo vídeo dessa série, depois você pesquise. Também ele é chamado de Beuzebu, lá em Mateus capítulo 12. Ele é chamado de Beliel, em 1 Samuel 25. Ele é chamado de o maligno, ele é chamado de Satanás, o dragão, o adversário, o diabo, o sedutor, o acusador. Ele é chamado também em Apocalipse capítulo 12 de a antiga serpente. João 14 o chama de o príncipe desse mundo. Paulo em 2 Coríntios chama o Deus desse século, o enganador, fonte de todo mal, o homicida, o pai da mentira, o príncipe da potestade do ar, o sagaz e astuto, e Marcos o chama de o tentador.
São os títulos que são direcionados a ele somente. Muitos desconhecem, mas Satanás, ele simula ser um ser pessoal. Ele possui emoções, ele possui vontade, ele tenta, ele conhece a Sagrada Escritura, ele acusa, ele prende, ele aflige, ele trabalha com os desobedientes, ele opera com poder, sinais, prodígios, ele faz coisas miraculosas e muitos se enganam achando que é Deus. E é ele enganando, ele está constantemente influenciando e causando pecado. Ele luta para isso, ele é o ministro da ira de Deus e ele será castigado na consumação dos séculos, conforme João escreve em Apocalipse capítulo 20. Mesmo ele exercendo a habilidade estratégica para derrubar o povo de Deus, ele será condenado. E ele se infiltra na igreja para enganar a muitos. E tem muita gente que dá lugar a ele. E tem muitas igrejas que dão lugar a ele. Queridos, quer saber? A Bíblia satânica, por incrível que pareça, queridos, a Bíblia satânica, ela foi publicada em 1969 pelo satanista Anton Szandor LaVey. Esse cara nasceu em Geórgia. LaVey foi um músico, escritor, ocultista. Ele alcançou notoriedade ao organizar a Igreja de Satã. A primeira igreja satânica foi fundada em 31 de outubro de 1999 em São Francisco, na Califórnia, por Carla LaVey, para honrar a memória de seu pai, Anton LaVey, que morreu em 1997 e que mais tarde ele mudou o nome da igreja para Igreja de Satã. Crianças são sacrificadas durante essas missas negras nessas igrejas. Semana passada vi uma reportagem, a polícia fechando e investigando uma dessas igrejas porque havia ali sido sacrificadas crianças. Eles ensinam, treinam, enviam satanistas para se infiltrarem nas igrejas cristãs, para destruí-las e principalmente derrubar os seus líderes para que as ovelhas se dispersem, né? Anton Szandor, participou de alguns filmes satânicos e um deles ele fez o papel do demônio. E o nome do filme era O Bebê de Rosemary, filme de terror, um filme demoníaco que foi lançado em 1976. E ele ainda afirmou que filmes assim é a melhor forma de fazer propaganda do satanismo. Um outro satanista chamado Louis Howard, ele construiu em Sergipe, sim, aqui no Brasil, um templo satânico no formato de um caixão, 24 metros de comprimento por 9 de largura. A Folha de São Paulo, edição de número 125, de fevereiro de 2017, e a revista Piauí o titulou como o Papa do Diabo. Considerado o maior satanista brasileiro, o Papa do Diabo, Luiz Huarte, 79 anos, hoje ele mora em Vitória do Espírito Santo. Por ironia do destino, ele foi morar lá. E se falando, querido, do mundo de fantasia, em 1940 descobre-se que 90% dos desenhos animados, eles possuem satanismo, feitiçaria, ocultismo, magia negra, incentivo à violência e pornografia embutida ali. Isso foi constatado em 1940. Amados, nós estamos entrando em 2023. Imagine quanta porcaria se aumentou então nesses desenhos animados, em que você, querida mãe, querido pai, vai fazer o almoço ou cuidar de algum afazer, você deixa a sua criança de frente da TV para que você tenha tempo de cuidar nos afazeres e não sabe a carga ruim que está entrando na mente dos seus filhos. A ponto de tornar, o cinema chegou ao ponto de tornar o diabo um herói, né? Onde tem aí o filme
Hellboy, né? Filmes, revistas, desenhos, tornando o personagem Diabo um herói. Personagem de histórias em quadrinho, né, criado por Mike Mignola, cujas histórias são editadas nos Estados Unidos, né, pela Dark Horse, que criou esse personagem em histórias em quadrinho, Hellboy. No Brasil, já foram lançadas várias revistas pela Mitos Editora. Em Portugal, também já se conseguiram lançar 2 álbuns, né, pela Derby Livraria. Ainda, queridos, em filmologia, o caso fica bem pior, pois ainda acrescenta-se de forma desenfreada a sensualidade, o lesbianismo, o homossexualismo, blasfêmia contra Deus ficou comum, entre tantas outras armas que o diabo usa. Sabe, as artimanhas, né, as estratégias de Satanás em tudo isso, no cinema, na TV, na mídia, na literatura e adentrando as igrejas, e nós ficamos desapercebidos em saber o tanto que ele é sagaz e perigoso. Exemplo, a atriz que interpretou no filme A Princesa Cinderela, ela diz numa contracena: Satanás tem o seu lado bom. Mas aí a gente volta no que a gente falou sobre a essência dele é maligna, é impossível que ele tenha algo de bom. Mas essa atriz, né, que aglomera a adolescência, as crianças em volta dela, ela disse essa besteira. Como já foi dito aqui, é impossível que ele tenha alguma coisa que preste. Agora, a atual caricatura do diabo, né, essa que você vê aí nas revistinhas, nos desenhos animados, né, na televisão, na internet, essa caricatura aí de um diabo vermelho, isso aí foi inspirado na divindade pagã chamada Agregapan, que é uma divindade pagã, que quer dizer meio homem, meio bode, tendo chifres e cascos, como na mitologia ali os centauros ou minotauros, ou ocasionalmente o hipocentauro, que é uma criatura da mitologia grega com parte superior do corpo de um homem e parte inferior, né, corpo e pernas de cavalo. Aí foi criado nisso daí, né? Agora, mais tarde, em cima dessa caricatura de Satã, foram adicionadas no século XII as asas de morcego, a cauda de dragão e o tridente na mão. Esse personagem então foi montado no século XII. Mas, queridos, como já dizia, né, em 1 Timóteo 4, diz assim: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Isso é o que Paulo prega ao jovem Timóteo, que no final dos tempos muitos estarão sendo enganados por doutrinas de demônios. Queridos, e uma outra questão, né, de que os anjos eles almejariam pregar o evangelho em nosso lugar, a gente deveria pensar assim: deveríamos pregar mais essa verdade contra essas mentiras de Satanás. Nós que temos essa responsabilidade, né? Nós, pastores, pregadores, missionários, evangelistas, líderes de escolas dominicais, pregar as verdades nas suas igrejas para combater o reino de Satanás, de mentira, de engano aqui na terra. Mas aí surge, né, uma outra interrogação. Os anjos, de fato, eles queriam pregar o evangelho em nosso lugar? É uma outra coisa também que muitos pregadores dizem por aí, né, que os anjos almejavam pregar. E, queridos, muitos até dizem para os irmãos: olha, irmãos, precisamos pregar o evangelho, pois até os anjos queriam pregar em nosso lugar. Mas foi dado a nós a liberdade de pregar a Bíblia. Amados, pode até ser um bom argumento para incentivar o cristão a pregar o evangelho. Porém, parte de uma interpretação equivocada
errônea da Bíblia Sagrada. Se analisarmos melhor o texto, vamos ter mais clareza e ver que o texto não está dizendo isso. Vamos ver o que o texto está dizendo. E o texto que se refere a isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: aos quais foram revelados que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Aí pegam esses versículos aqui e diz: os anjos desejam bem atentar em pregar o Evangelho. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Presta atenção nessa frase: anjos desejam bem atentar. É o que a Bíblia diz. Em outras versões bíblicas, essa palavra atentar, que vem de atenção, dar devida atenção a quê, também quer dizer contemplar, perscrutar. Perscrutar aqui é verbo transitivo direto, que para o nosso português é examinar, investigar rigorosamente, indagar o texto, fazer pesquisa. Os anjos são pesquisadores, perquirir, né? Eles querem perquirir. Perquirir é efetuar uma investigação escrupulosa ou adquirir de maneira minuciosa ou esquadrinhar, indagar alguma coisa, aprender mais daquilo ali. Então, amados, o texto está dizendo que eles querem examinar melhor, pesquisar mais, entender fatos tão extraordinários que consiste nas escrituras sagradas, como por exemplo, eles querem aprender mais do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eles se maravilharam na vida de Jesus, como se deu o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, para a vida, para a ressurreição. Eles querem saber mais sobre a vinda de Jesus. Até então, o próprio Jesus não sabe o dia da sua vinda, quanto mais os anjos. Sabemos que o Evangelho afeta o mundo e o universo todo, e os anjos estão inseridos nisso. Então eles almejam saber dessas coisas. Como pode o Filho de Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre os homens, ele morreu, ele ressuscitou, ele esteve, na fundação do mundo, ele está aqui. Eles querem perscrutar, eles querem saber mais desses detalhes. E mesmo assim, eles são tão interessados nisso tudo, em pesquisar a Bíblia, em contemplar o Evangelho. A ideia aqui é a seguinte, queridos: se eles que não são objetivamente, diretamente regenerados, impactados pelo Evangelho, eles são tão interessados nele, que dirá nós que somos diretamente impactados, salvos, regenerados pelo Evangelho? A lição aqui é que nós devemos admirar muito mais o Evangelho, estudar, nos alimentar dele. É isso que os anjos queriam, né? Eu, queridos, compreendo, esse desejo de estudar, de ler, de entender a Bíblia. Eu sou apaixonado por isso, gostar de ler, de entender, de buscar, compreender coisas que são extraordinárias, maravilhosas demais para os nossos olhos. Os anjos almejam, sim, isso. Eu encerro esse estudo, queridos, incentivando você a perscrutar mais a Bíblia, estudar a palavra de Deus, pesquisar. Não fique somente nos sermões que você escuta na igreja nos domingos, nos estudos da escola dominical, nas palestras de congresso. Faça um perquirir das sagradas escrituras. Saiba mais do plano da salvação de Deus para a sua vida. Não fique somente aqui nesses vídeos. Busque mais. Faça a sua investigação escrupulosa do texto. E que Deus te abençoe muito e muito mais, e que você possa abençoar os outros com o seu conhecimento. Isso é que os anjos almejam. Almeje também.
e que Deus te abençoe. Espero que esses 3 vídeos possam ter enriquecido o teu conhecimento e aumentado a tua fé diante de Deus. Que Deus te abençoe e nós marcaremos um novo encontro aqui no canal, em nome de Jesus.